boa tarde. Bem-vindos à segunda edição. Desculpe aqui colocando o meu óculos em cima da hora. Vamos à segunda edição do CNN Mercado. Olha, o mercado tenta manter, no mínimo, alguma estabilidade, experimentando ali um viés positivo. É dia de comprar pechinchas com agenda esvaziada, tanto aqui no Brasil quanto lá fora. A Bolsa Brasileira tem algumas dessas ações que atraem comprador, especialmente os estrangeiros. O Ibovespa subia com força até agora há pouco e passou a operar com estabilidade, acabou de perder os 111 mil pontos. Sem divulgação de dados na agenda externa, as bolsas de Wall Street seguem na mesma toada com viés positivo. Só amanhã vai ser divulgado o CPI de dezembro, o índice de inflação ao consumidor, fechando a inflação dos Estados Unidos, que deve ter ficado em 6,5% no ano passado. Essa é a expectativa, bem longe da meta de 2%. Tem que ser alcançada pelo Fed. Aqui no Brasil, o mercado está observando as ações e reações dos poderes sobre as ameaças de novos protestos violentos no país, como temos mostrado na cobertura aqui da CNN Brasil. Depois do encontro com governadores, o presidente Lula se reuniu há pouco com lideranças parlamentares, mostrando essa unidade institucional. Segue a expectativa pelo anúncio de medidas econômicas pela pasta da Fazenda, e esse anúncio vai sendo adiado, enquanto o governo tem que lidar com problemas para evitar o prolongamento dessa crise provocada pela barbárie do fim de semana em Brasília. No final, enquanto não vier a definição da nova âncora fiscal, o mercado deve seguir suave, sem se aventurar muito no otimismo, equilibrando entre indicadores lá fora e aqui. O mesmo vale, por exemplo, para a gestão da Petrobras. Hoje, com o petróleo subindo lá fora, a estatal também sobe aqui no Brasil. Dólar estável no mercado internacional, aqui também contra o real, aos R$ 5,20. Saiu hoje bem cedinho, de madrugada, ainda uma portaria do governo federal que estabelece o valor do benefício da Previdência em R$ 1.302, acompanhando a lei de diretrizes orçamentárias do ano passado. A portaria não tem prazo de validade, o que indica que a decisão política sobre o valor dos benefícios e, portanto, do salário mínimo ainda precisa ser tomada pelo governo. A apuração do Caio Junqueira, nosso analista, sinaliza força de Fernando Haddad para evitar um reajuste maior do que esses R$ 1.302, o que provocaria um aumento ali de mais de 7 bilhões de reais nas despesas do ano. O anúncio final deve ficar para depois que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, voltar do Fórum Econômico Mundial em Davos, só na quinta-feira da semana que vem. E também depois de Lula se reunir com as centrais sindicais para amansar e explicar a decisão. Para o economista-chefe do Banco Modal, Felipe Sichel, esse recuo no reajuste do salário mínimo, se ele realmente for confirmado, vai ser uma sinalização importante e de menor pressão inflacionária na economia. Vamos ver. O salário mínimo ele é um componente relevante das contas públicas e da dinâmica de demanda agregada no país. E você dar reajustes reais de salário mínimo, ou seja, acima da inflação, levaria realmente a uma pressão inflacionária adicional, porque você está colocando ainda mais pressão na demanda agregada e, principalmente, colocando mais pressão sobre as contas públicas. Na medida em que as contas públicas elas têm que ser sanadas ou via projeção de superávites à frente ou via inflação, e existe muita dúvida sobre a capacidade do governo de gerar superávit, naturalmente você aumentava a expectativa de inflação. Com isso, realmente é uma sinalização mais robusta de que você possa ter pelo menos pressão inflacionária de um dos fatores que estão conduzindo essa pressão nesse momento. Vamos dar alguns destaques aqui de ações do mercado. O Banco de Investimentos, UBS BB, elevou a recomendação das ações da Cielo de neutra para compra. O preço-alvo também subiu de R$ 4,50 para R$ 7,00. Segundo os analistas do banco, a queda recente das ações oferece uma oportunidade de entrada para os investidores. A Cielo acumulou uma alta de 142% em 2022, que foi o melhor desempenho percentual entre as ações do Ibovespa. No pior momento de desempenho das empresas em dezembro, os papéis chegaram a cair cerca de
30% nas máximas do ano. Ainda assim, a perspectiva de expansão de lucros deve impulsionar os papéis da companhia. Essa recomendação não fez mudar o desempenho das ações hoje, como vocês estão vendo aí na tela, queda de mais de 1% abaixo dos R$ 5,00. Vamos dar outro destaque aqui. O banco americano JP Morgan revisou as suas recomendações para o segmento de frigoríficos brasileiros. As ações da JBS foram rebaixadas de overweight, que é para compra, para neutro, por causa das margens ruins de negócios para carne bovina e frango nos Estados Unidos. Os papéis da Minerva, por outro lado, foram elevados de neutro para compra por causa das oportunidades de comércio de carne bovina oferecidas pela China. Hoje na B3 as ações da JBS estão em queda e as ações da Minerva sobem, estão entre as maiores do dia. Assim a gente encerra o CNN Mercado desta segunda edição. Às 6h50 da noite, o meu querido amigo Fernando Nakagawa volta com as informações do fechamento de mercado nesta quarta-feira. Uma boa tarde a todos.